Olá, retomando o nosso programa, vamos tratar agora de uma coisa chamada inovação disruptiva. Foi muito bem descrita pelo Clayton Christensen no seu livro O Dilema e depois ainda melhorado no livro A Solução, quer dizer, o dilema do inovador e a solução do inovador. No dilema do inovador, Christensen ele dizia basicamente, se não está quebrado, não mexe, não conserta. Enquanto na solução ele fazia essa pergunta: e se fizéssemos tal coisa assim, assim, assado, como é que a gente poderia sair daquele dilema? Né? Vamos ver a seguir. O primeiro livro do Christensen, ele resumiu como, sob certas circunstâncias, os mecanismos de maximização do lucro podem conduzir ao fracasso, né? Daquela que eu comentei ali. Se não está quebrado, não mexe, só que não é bem assim. E aí, no livro A Solução do Inovador, ele estabelece um conjunto de teorias capazes, por isso a gente falava tanto em formulação de teorias, capaz de guiar os gestores a um sucesso previsível, né? Por quê? Porque os disruptores necessitam ser bons teóricos, não bons cientistas, mas bons teóricos. Alinhar o processo decisório à circunstância disruptiva, ou seja, conduzir a forma de decidir a disrupção. E aí vamos buscar agora responder perguntas como essa aí, ó. Como sabermos se somos capazes de vencer a competição? Rompendo paradigmas. Vamos ver o que é paradigma, principalmente quando eu tratar sobre gestão de mudança. Como elaborar uma estratégia disruptiva, né, que é a solução para o dilema? Fazer diferente. Mas quão diferente? Veremos. Como antecipar a uma estratégia bem-sucedida do outro lado da cerca, ou seja, do meu competidor? De novo, é o assunto que nós vamos ver a seguir. Para isso, vamos voltar lá no primeiro livro do Christensen, né, O Dilema do Investidor, e ver o que ele definiu como sendo uma estratégia disruptiva e o que ele fez para chegar a essa conclusão. O Christensen, ele pegou um estudo sobre uma área de mídias de gravação, memória de gravação, né? Por que ele fez isso? Ele queria estudar alguma coisa com um ciclo de vida bem pequeno. E aí um colega dele mencionou que na biologia eles estudam bichos de vida curta, como a mosca de banana, a mosca de fruta, né? Drosophila sophophora melanogaster. Por quê? Porque como eles vivem muito pouco, horas, 24 horas, 30 horas, as gerações acontecem muito rapidamente, você pode interferir naquele bicho e obter resultados num curto espaço de tempo. Se eu for estudar bichos muito longevos, como tartarugas, baleias, seja lá o que for, vivem mais do que o homem, o estudo fica bem mais complicado. Não quer dizer que ele não possa ser estudado, mas é mais fácil, é mais difícil de ver mudanças, né? E aí, com esse insight, com esse estalo, ele viu que dentro das indústrias que estavam disponíveis para ser estudada, uma que tinha um, um ciclo de vida bastante curto era o das mídias de gravação, porque ele simplesmente observava isso, era um fenômeno de interesse que ele observou com facilidade. Então, ele pegou um período, né, esse tópico, né, meio de gravação, e aí ele resolveu estudar. Bom, um histórico sobre a criança. eh, Em 1952 a 1956, a IBM, que tinha criado o ENIAC na década de 1940, o primeiro computador de verdade, eh, ele criou um RAMAC, que é o RAM, né, de Random Access Memory, para guardar as informações geradas pelo mainframe, né, aqueles computadores gigantescos, e cada disco desse que a gente vê aqui nessa pilha, deixa eu iluminar aqui, ó, cada traço desse aqui, cada bolacha dessa aqui é um disco
de 14 polegadas. 14 polegadas vai dar um pouco mais de 30 centímetros. Que operador, a sala da época, um ambiente extremamente controlado, refrigerado, caríssimo de manter para poucos, grandes agências, grandes governos, grandes potências, pouca gente poderia ter isso. E aí, com base nesse tópico, ele pegou um período de 2 décadas, né, de 1976 a 1995, e viu um mercado que cresceu de 1 bilhão a 18 bilhões passados 20 anos, ou seja, cresceu bastante, né? Ah, e aí, quem fazia todos os meios de gravação lá na origem era a própria IBM, era uma empresa verticalizada, né? Batia o escanteio e corria para cabecear, porque ela tinha que fazer tudo, porque não existiam provedores ainda nessa época, os famosos OEM, né? Original Equipment Manufacturer. Quando a gente fala assim, eu vou trocar a bateria do meu carro, eu quero a bateria original de fábrica. Vamos supor que eu tenho um carro da Chevrolet. A Chevrolet não fabrica bateria, então você não tem um carro, uma bateria original de fábrica no sentido estrito de que foi fabricado pela GM. Ela dá um selo como é que se diz? Compliance, né? De compatibilidade com os automóveis dela para aquela determinada marca, porque ela passou nos critérios de provedor. Então, por exemplo, a Embraer, ela tem aqui no Vale do Paraíba uma série de empresas que trabalham para ela, que tem que adotar critérios de qualidade exigidos pela Embraer. E aí eles ganham esse selo de OEM, Original Equipment Manufacturer. E esses OEMs relativos aos mídias de gravação, em 1976 eles respondiam por 1/4 do mercado. E nesse crescimento de 1 a 18 ao longo de 20 anos, ao final do período, os OEMs já respondiam por 3/4 do mercado e a IBM só precisava atender 1/4 das demandas pelos computadores que fabricava, tá certo? Obviamente, isso aí aumentou grandemente a quantidade de participantes nesse mercado no período. E o que aconteceu é que lá de 1976 até 1995, no começo havia 17 empresas e lá no final só havia uma que estava lá em 1976, daquela que estavam lá no ano 1, no ano 20 só tinha uma viva. No meio do caminho, muita gente grande nasceu, cresceu e morreu, por causa de uma coisa chamada inovação disruptiva. Nesse mesmo período, passaram por esse ramo de negócio 129 corporações e em 1995 só haviam 20. Tá? Ou seja, essas 17 eram as originais, só chegou uma. E ao longo do tempo passaram 129 empresas, ou seja, a taxa de mortalidade altíssima. Né? Aí o que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os gestores das grandes empresas, eles conseguem ver, eles são bem informados, eles estudam bastante, conseguem ver e conseguem antecipar a chegada das mudanças disruptivas. O que falta para eles é o hábito de pensar sobre as capacidades da organização de uma maneira tão cuidadosa como eles prestam atenção nas capacidades individuais. Né? Todo mundo avalia o indivíduo, se vai ser promovido, se vai ser demitido, se vai ser contratado ou não, mas não presta o mesmo grau de atenção para as capacidades organizacionais, porque as organizações possuem capacidades. E para alcançar sucesso de uma forma consistente, os bons gestores eles precisam ser habilidosos não apenas para avaliar pessoas, mas também para avaliar essas capacidades organizacionais. Tá certo? E aí, eles precisam ser capazes de responder algumas perguntas. A organização possui recursos suficientes para suportar a inovação? Lembra? Eles vêm lá de cima dizendo queremos inovar, mas eles estão dando suporte para isso? A organização possui os processos corretos para inovar? A gente vê que a inovação não é uma coisa simplesmente coisa de poucos, mas ela depende de bons processos. A organização possui valores adequados para inovar, ou seja, as pessoas estão imbuídas de que aquilo ali é parte do negócio, que não é simplesmente algo nice to have, algo bom de se ter. E, por fim, qual conjunto de equipe e estrutura vai prover o melhor suporte? Lembra que eu falava sobre a governança necessária para a inovação, que existiam 9 modelos identificados pelo Deschamps, Jean-Philippe Deschamps, e daqueles 9, 2 eram
garantia do sucesso. Ou seja, qual é o tipo de cultura organizacional que favorece aquela estrutura adequada à inovação, né? Então, os recursos, tanto os tangíveis quanto os intangíveis, vão ser necessários, mas não vão ser suficientes para a adaptação à mudança, que é a condição fundamental para inovar. A empresa tem que ser adaptável à mudança, ok? E um curioso é o seguinte: as capacidades individuais levam à capacidade da organização e também as incapacidades. Elas vão definir naturalmente as incapacidades. E aí, as empresas que chegaram lá, chegaram bem, por exemplo, que estão aí até hoje. E aí, o que acontecia nesse período de 20 anos que o Christensen entendeu muito bem e se tornou famoso por causa disso. Muito famoso. Foi chamado em Washington, foi chamado esqueci o nome do CEO da época da Intel, famosíssimo, chamou ele lá no QG da Intel para tentar explicar o porquê desse eureka que ele teve em relação à inovação disruptiva. O que ele observou era o seguinte: bom, lá atrás, então, existia uma tecnologia para gravação em 14 polegadas. Se a gente colocar aqui nas abscissas, no eixo X, o tempo, e nas ordenadas, o eixo Y, a capacidade, né, como métrica de desempenho, a capacidade do disco rígido em megabytes por polegada quadrada, e aí nós temos aqui uma régua exponencial, né? 1, 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, não é linear, porque senão o gráfico ia ficar muito desproporcional aqui na tela. Então, ele tem o seguinte: existe um desempenho inicial, que aqui está em torno de 300 mega por polegada quadrada, e que atende ao mercado, à demanda do mercado de mainframes, ou seja, aqueles grandes computadores que ocupavam os famosos CPDs, né, o Centro de Processamento de Dados, prédios inteiros, com essa tecnologia. E essa era a demanda do mercado. Ela vai ser crescente. O mercado cada vez quer mais. Ele quer mais desempenho porque está resolvendo o problema. Ele quer resolver o problema de maneira cada vez mais eficiente e tudo mais. E a indústria consegue avançar numa razão ainda superior à demanda do mercado. Então a tecnologia ela vai acelerando com o tempo. Ou seja, eu quero me esforçar para atender o meu cliente da melhor maneira possível. Eu tenho que estar sempre à frente da demanda dele. Só que passado um tempo, aqui ó, no meados da década de 1970, já no final da década, um desinfeliz, como diriam lá no Nordeste, teve a ideia de falar assim: e se a gente fizesse, em vez do disco de 14 polegadas, um disco de 8 polegadas apenas, ou seja, bem mais reduzido, o desempenho dele ia ser bem pior, ordem de grandeza pior, de 300 para 30, né? É, mas bem mais barato. O computador que vai ter que rodar essa mídia é um computador bem mais simples, não é um mainframe, não precisa de um prédio, ar-condicionados caríssimos e demandantes de muita energia para fazer rodar aquilo ali, não. É uma coisa pequenininha, do tamanho de um freezer desses de frigorífico. É uma coisa bem pequena, entre aspas, né? Uma geladeirona. É, Só que aí esse pessoal aqui de cima fala assim: presta atenção, não que é coisa de maluco, porque primeiro que o desempenho é muito abaixo do que a gente está querendo entregar. Segundo que pô, o nosso cliente está interessado nesse desempenho aqui, está escrito aqui, ó. Essa linha pontilhada é o desempenho que esse mercado requer. Esse desempenho não atende esse mercado. Só que esse aqui é um novo mercado, porque isso aqui é Estados Unidos, União Soviética, Rússia, eh, União Soviética e Rússia, NASA, Agência Espacial Europeia, grandes bancos. Esse cara aqui é uma empresa bem menor. Só que essa empresa bem menor, ela tem uma quantidade muito maior. A base de clientes é assustadoramente maior do que a base de clientes aqui de cima. E esse mercado que resolve adquirir a nova tecnologia do computador, usando a mídia de 8 polegadas, também vai ter a sua demanda crescente, né? Que é os famosos mini computadores, do tamanho de uma geladeirona, de duas portas, e a indústria também consegue fazer
com que o desempenho do desenvolvimento dessa máquina seja maior do que aquela demanda do mercado. Chega um determinado ponto no tempo que essa tecnologia, outrora bem inferior, alcança as demandas do mercado de cima. E isso aqui é uma máquina, pessoal. Máquinas quebram, máquinas têm um ciclo de vida, máquinas chega uma hora que fala assim, está muito caro para manter essa geração anterior de máquina XPTO aqui. E aí alguém, ele tem zero fidelidade, ele quer a solução do problema, ele não quer saber se o gato é pardo ou preto, ele quer que ele coma o rato. Então, o que ele vai fazer? Ele adquire uma rede desses mini computadores, que inclusive são bem mais baratos de manter, tem mais fornecedores no mercado do que só a IBM, obviamente esses discos, esses pequenos discos, tem muita gente fornecendo. E aí o que acontece? Esses sujeitos que eram os líderes de mercado atendendo a essa demanda de coisa, estão muito atrasados nessa nova tecnologia e morrem miseravelmente porque não conseguiram acompanhar isso aqui, porque não estavam sequer prestando atenção. Bom, esses caras aqui entenderam como é que eles derrubaram o de cima e eles sabem o que fazer para não cair, certo? Errado, porque logo depois, outro desinfeliz falou: e se eu fizesse um disquinho flexível, bem pequenininho, de 5 polegadas e meia, né, que vem no envelope quadradinho, e por quê? Porque no Vale do Silício inventaram um tal de desktop, né, o PC, o Personal Computer, e aí é um mercado novo, que não precisa de tanta memória assim, o desempenho é bem pequenininho. E aí o que acontece? Uma base de clientes bem maior do que a outra e o fenômeno se repete. Chega lá na frente, esse desempenho é suficientemente bom para fazer com que esses clientes aqui de cima pulem para a tecnologia de baixo. E essa aqui, esses líderes também morrem da mesma coisa que a geração anterior morreu. Aprender a lição? Claro que não, porque aí vem um outro inventor e fala: ok, agora tem uma coisa chamada laptop e ele precisa de um disco ainda menor, que é o de 3,5 polegadas. Né? E a mesma história se repete. E isso não é um fenômeno cativo da informática, não, tá, pessoal? Aconteceu com as indústrias automobilísticas e tantas outras. Né? Então, o dilema do inovador acontece por causa disso aqui. A gente viu naquele gráfico anterior que existe uma métrica de desempenho que o mercado exige, ele demanda. E existe no mercado quem tem uma demanda high-end, ou seja, eu preciso do que há de melhor. Se eu sou um ciclista que compete no Tour de France, eu preciso de uma bicicleta que não pese mais do que 6, 7 quilos, eu preciso de um passador de marcha extremamente suave e eficiente e tudo mais, e muita velocidade, porque eu vou precisar dela, eu vou pedalar durante 4 horas por dia, durante 20 dias, 3 semanas, eu preciso de um negócio com alto grau de desempenho. Pô, se eu sou um ciclista de final de semana, tanto fez se a bicicleta pesa 7 quilos ou se ela pesa 10 quilos. Ela precisa ter uma boa qualidade, ela precisa ser confortável, ela precisa ser de bons materiais, ela precisa atender a minha demanda que é de low end. Tá? E aí, entre isso e aquilo, vai um universo de diferença, e quando a tecnologia nasce, uma solução tecnológica nasce, ela ela cria uma curva tecnológica de sustentação. E essa tecnologia vai acelerando. Aqui vem as inovações incrementais, as semi-radicais, as radicais, quando existe uma ascensão rápida, porque muita gente está focada nessas soluções, aí várias melhorias surgem, né, conjuntamente, novos materiais são descobertos e coisa e tal, muita demanda, muita gente usando, e aí ele vai atingir, e até um ponto que existe uma coisa chamada limite ao sucesso, limite ao crescimento, que não vai mais exceder porque chegou um batente tecnológico ali e ela para de crescer. O que acontece é que os líderes dessa tecnologia de sustentação não veem o nascimento de uma outra inovação, que é a chamada inovação disruptiva, não confundir com a inovação radical, que acelera a melhoria do processo, mas a inovação disruptiva, ao contrário, ela tem um desempenho bem pior lá embaixo, como a gente viu no 14 polegadas para 8, de 8 para 5,4, de 5,4 para 3,5, e essa nova tecnologia de sustentação também vai acelerar em direção à demanda high-end, mas não chama tanta atenção porque, primeiro, que ela é disruptiva,
ela vem com algo bem pior, então não chama muita atenção. Segundo, que os líderes da tecnologia vigente estão ocupados em atender o cliente com o que eles têm de melhor, e a demanda do cliente ali já é high-end, por isso eles são os líderes de mercado. A margem de contribuição do produto deles é muito maior do que uma margem de contribuição pequenininha de um produto entrante, e eles não têm a preocupação de prestar atenção nesse novo mercado que está surgindo. E quando eles não prestam atenção nisso aqui, esse bicho cresce e aí vira um monstro que eles não conseguem mais domar. Esse é o dilema. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para atender o meu cliente, e isso vai decretar o meu fim, porque o meu cliente vai pular para essa tecnologia assim que ele se sentir a necessidade, a demanda dele for nessa direção. E fazendo o melhor que eu deveria fazer, que todos os livros ensinam a fazer, vai ser a causa da minha derrocada. É simples assim. Tá? Aí, vamos fazer um pequeno teste aqui de conhecimento baseado no que a gente já falou até aqui, rapidinho. A gente poderia dizer, se isso fosse uma prova, que há um dilema em novos crescimentos, por quê? Letra A. Com o crescimento, indiretamente vem o risco. Ah, letra B. O baixo crescimento do business as usual, né, o negócio como conhecemos, o negócio da rotina, não pode gerar lucro. Né? O baixo crescimento de business as usual não é capaz de gerar lucro. Letra C. O crescimento inibe a aquisição de mais talentos e de mais tecnologia. E letra D. O crescimento resulta em menos investimento em talentos e em tecnologia. Baseado naquilo que nós vimos até aqui, resposta certa, a letra A, que a gente via que com o sucesso vem o crescimento, a necessidade de crescimento, com a necessidade de crescimento vem a necessidade de inovação, e a necessidade de inovação gera assunção de riscos, ou seja, com o crescimento indiretamente virá o risco. Mais uma. Um dos passos que os estudiosos parecem concordar no processo de construção de uma teoria sólida é A. Classificar o fenômeno em 7 categorias. B. Imaginar os fenômenos que se deseja entender. C. Articular uma teoria que estabeleça uma correlação com o fenômeno observado. Ou D. Articular uma teoria que identifique o que causa a ocorrência do fenômeno e por que isso acontece. Aliás, esse porquê é separado, é porquê, não porquê. Correção em tempo. Letra D. A gente precisa entender a causalidade do fenômeno. Certo? Existia um personagem nos anos 1980, salvo o melhor juízo, que era o. Eu não me lembro como é que era o nome em português, mas eu estou com o U aí no uniforme dele. Era um super-herói às avessas, Underdog, né? Era o Capitão Underdog. É, outro dia meus alunos lembraram qual era o nome disso aí, porque nos anos 1980 eu já estava me tornando pai, eu não assistia mais desenho animado. Enfim. Ah, Mas o Capitão Underdog é o Azarão, mas não era esse o nome dele. Mas ele é como se fosse um azarão, ele tinha zero atributo para ser o salvador da pátria, mas ele era o salvador da pátria, ele era o super-herói do desenho. A menor maneira que um iniciante inexperiente, um azarão, enfrente os concorrentes estabelecidos é se tornar disruptivo. Na verdade, é a única forma de uma startup se estabelecer no mercado concorrido é se tornando disruptivo. Ok? Naquilo que a gente viu, colocado de uma maneira um pouco diferente aqui, né? Existe o desempenho, aqui, ó, o desempenho estabelecido, olha, que o mercado demanda, que a indústria é capaz de integrar, de entregar, que a gente viu nos slides anteriores, ao longo do tempo. Aqui já vendo no livro do Solução do Inovador, eles mostravam o seguinte: existe essa curva aqui, que aqui agora ela está retificada, que são a tecnologia de sustentação. Então, dentro da linha verde, as melhoras são provocadas por inovação de sustentação. Né? E esse é o ritmo assimilado pelo progresso tecnológico. Em verde estão os líderes existentes
no mercado atual, né? Então eles influenciam e dão forma aos mercados existentes. E aí as inovações disruptivas fazem forçam a criação de uma nova tecnologia de sustentação e esses entrantes eles vão transformar os mercados existentes e criam novos mercados. Porque lembra, lá nos 14 polegadas, só grandes agências, grandes governos eram capazes de ter mainframe e, portanto, usar disco de 14 polegadas, que era uma necessidade para operar o mainframe. Quando se cria 8 polegadas, então vão ser necessários computadores mais baratos, menos potentes, mas que têm novos usuários. Novos usuários significa um novo mercado. Os entrantes são capazes de criar esse novo mercado. Aí, um exemplo do que o Christensen foi capaz de verificar na prática, usando a lógica dele dos computadores, foi o surgimento dessas mini mills, né, as mini siderúrgicas, porque a siderurgia integrada, como é a CSN no Brasil, a Uzi Minas, a ArcelorMittal, enfim, a Açominas, né, agora tem outro nome, é o nome do criador dela. Enfim, essas empresas elas têm o que se chama de siderúrgica integrada, que vai desde a sinterização, que é a junção de minério de ferro, carvão mineral, calcário, junta essa mistura toda num alto forno, faz o ferro gusa vai para a laminação a quente, da laminação a quente os lingotes seguem para a laminação a frio, até, por exemplo, no caso da Uzi Minas, que é o filé mignon do mercado, é o aço plano, que vai ser usado em automóveis, em linha branca, como geladeira, fogão, coisas do gênero. E aí você vê, observa nesse gráfico aí, que o topo da cadeia alimentar é formada pelos aços planos, que são os que exigem maior tecnologia. Né? É, bom, você tira o ferro lá do minério de ferro. E o minério de ferro, obviamente, é um mineral que está na natureza e ele vem com uma opção de coisa, entre elas o ferro. Se você pegar o ferro aí do ferro velho, né, ele já está bastante puro, né, ele é ferro que já foi processado, né, aço que foi processado. Se eu reprocessar isso aí, não seria bem melhor? Em tese, mas envolve tanta tecnologia, fazer o caminho contrário, porque cada aço ele nasce com um propósito distinto. E aí a composição química é diferente e tal, e transformar ele naquele único aço, que, por exemplo, a Honda Motor Company vai querer, ou a Ford, ou a Chevrolet, é um bicho muito difícil de ser feito. Então, durante anos, não se ia nesse caminho, até que surgiram essas lógicas das mini mills para fazer primeiro coisas de tecnologia bem baixa, que são os vergalhões, os rods, né? Que a margem de contribuição é baixíssima, apenas 4%, ou seja, a margem muito baixa, você precisa produzir muito para ganhar dinheiro, né? Margem bruta de 7% aqui, para chegar no mercado que vai entregar 4% líquido ali, e assim vai. Só que as mini mills foram melhorando a qualidade dos aços produzidos, enquanto as grandes siderúrgicas, Nippon Steel, os Minas, os grandes bichos aí, Standard, US Steel nos Estados Unidos, não estavam prestando atenção nisso aqui, porque vergalhão é para os pobres, né? Tubos, aço estrutural usado em construção civil, isso aqui é coisa menor. O grande graal está aqui, ó, aços planos. Então, eu vou me concentrar nisso. Só que as mini mills foram aprimorando a sua forma de fazer aço até chegar lá. E quando chegaram lá, chegaram com um produto bem de custo bem menor e provocou uma crise sem precedentes no mercado siderúrgico mundial. Aí uma curiosidade sobre o que a gente acabou de falar das siderúrgicas, eu vou fazer um breve interlúdio aqui nesse slide aí, que fala que basear a estratégia em tecnologia de sustentação não é a melhor ferramenta para criar novos negócios. O Clayton Christensen foi chamado no Pentágono pelos militares americanos que queriam ouvir dele ah,
algum insight para que eles pudessem melhorar a máquina de guerra norte-americana. Bom, o resumo da ópera é que ele levou aquele slide das mini mills lá, que ele falou assim: bom, eu estudei o livro, foi, né? Todo mundo leu o livro, explicou o que, é que acontece com a indústria da computação, da informática e tudo mais. Mas ele levou esse slide das mini mills e fez lá a palestra dele, foi chamado para lá, então ele foi lá e tal, e deu a palestra dele, professor universitário que era, escritor brilhante, eh, e algum general lá falou assim: pô, mas nós não estamos na indústria do aço, né? Você veio aqui para dizer nós somos militares, nós queremos saber como melhorar a máquina de guerra. E aí um outro militar interrompeu esse colega e falou: "Não, ele acabou de nos dar uma solução brilhante, porque se a gente tentar fazer essa guerra típica de a guerra total, né, de exércitos, carros de combate, aviões de combate e tudo mais, para um inimigo pequeno nunca vai funcionar. Agora, a ideia dele das pequenas coisas disruptivas de baixo desempenho são perfeitas para combater a guerra ao terror. Ou seja, nós precisamos dessas soluções miúdas, pequenas, para entender como funciona a guerra ao terror. E isso foi um marco na virada da guerra empreendida contra o terror nos Estados Unidos, a partir dessa palestra do Christensen. E, curiosamente, a mesma coisa aconteceu quando ele foi levado para a Intel para falar sobre os executivos da Intel, usando o mesmo slide das mini mills. E o que, que aconteceu lá? Alguém falou: Puxa, você nos deu uma solução interessante, porque o disruptor para a Intel, né, de qualidade comparativamente inferior, mas que estava tomando muito mercado, era a AMD. Então, o que que a Intel fez? Para não baixar o nível, o alto nível do high-end dos chips da Pentium na época que eles tinham, eles fizeram um Intel Celeron para uma linha mais básica de computadores para combater essa nova concorrência criada pela AMD. Então, eh, eu não posso ficar simplesmente naquela curva de sustentação, porque só o meu chip Blue Chip lá da Intel é que vai funcionar. Eu preciso criar alguma coisa que seja capaz de combater no andar de baixo também, né? Ou seja, a velha história do a ferramenta certa para a coisa certa. Nem sempre você vai precisar de martelo para tudo, nem tudo é prego. E na prática também já se viu coisas do tipo gigantes como a IBM querer combater a Xerox, que era bem menor, para fazer copiadoras de alta velocidade. Tanto a IBM como a Kodak tinham a tecnologia para isso, no entanto, não conseguiam derrubar a, a, a tecnologia disruptiva da Xerox. E quem conseguiu fazer isso foi uma menor ainda, que era a Canon, fazendo primeiras copiadoras de mesa, que aí evoluíram, aumentaram tanto a base de clientes, a base de usuários, que tornou a Xerox um produto menos dominante do que era, né? Baseado simplesmente numa lógica de disrupção. Portanto, Portanto, a gente tem que entender que a disrupção, assim como o tempo, é um termo relativo, né? Existem diferentes fusos horários, digamos assim, para o conceito de inovação disruptiva, porque uma ideia que vai ser disruptiva para um negócio, ela pode ser uma tecnologia de sustentação para outro negócio, como a gente viu nesse slide anterior, envolvendo Xerox, Canon, IBM e Kodak. E a mesma coisa aconteceu dentro dessa briga entre Compaq e Dell. A Dell, um case de sucesso, porque ela cortou ah, o, o intermediário, né, na medida que ela produzia, ela juntava as peças para entregar diretamente para o cliente final, sem passar pelas cadeias de distribuição. No começo ela usava telefonia. E quando veio a internet, ela simplesmente fez um upgrade do modo, ou seja, tratou a internet como uma tecnologia de sustentação para ela fazer aquilo ali.
Para a Compaq, que foi querer copiar o modelo já na era internet, a internet para ela era disruptiva e ela não conseguiu acompanhar a Intel. Não conseguiu acompanhar a Intel naquele mesmo teatro de operações, por assim dizer. Aqui nós temos uma lógica interessante que apresenta a solução do inovador no segundo livro do Clayton Christensen, dessa vez com o Raynor, né? No primeiro livro, ele mostrava esse fenômeno aqui, né? Estratégia de sustentação sendo a razão da derrocada das empresas líderes, por causa do surgimento de uma estratégia disruptiva no low-end, né? Na demanda low-end do mercado, né? Eles viram uma outra coisa, né? Que era o seguinte: imagina num terceiro plano, né? Numa terceira dimensão, perdão, nós temos a dimensão aqui, ó, visto de maneira bidimensional aqui. Se eu puxar um terceiro eixo para cá, o eixo Z, né, XYZ, para não consumidores ou consumidores ocasionais. É um mercado novo. Alguém que não usa isso aqui porque não tem acesso, porque não foi motivado, seja lá por que for. E essa inovação disruptiva, ela começa primeiro, obviamente, sempre com desempenho baixo, porque ela é disruptiva, mas ela está atendendo a não consumidores ou consumidores eventuais e ela vai diluindo até chegar a um ponto que ela vira uma estratégia de low-end. E aí ela pode ser capaz de pegar a estratégia a, a estratégia vencedora do momento cair por terra, né? E uma pergunta que a gente sempre deve fazer quando está estudando um assunto, entendendo o assunto, é eventualmente parar e falar: e daí? O que, que eu tenho a ver com isso? Né? Como é que isso me afeta? Bom, existem inovações, existem coisas que caem no meio do caminho, que não são nem tico nem taco. Quando eu tive a oportunidade de ir no 70º Congresso Internacional de Astronáutica, que é o IAC, que é formado pela IAF, né, que é organizado pela IAF, a Federação Internacional de Astronáutica. Nessa época eu era diretor do INPE, por isso fui lá em Washington para a gente tinha direito a voto e onde seria o próximo congresso, coisas do gênero, e o INPE tinha direito a voto, e eu fui lá na condição de diretor interino do INPE. Bom, para começo de conversa, eu nem sabia que existia a IAF e, obviamente, eu não sabia que existia um congresso internacional, porque eu não estava naquele métier antes disso, né, naquela situação, naquela posição, e já estávamos no 70º, ou seja, há 70 anos, em termos de astronáutica, é praticamente uma eternidade, né? Nós estamos falando de uma tecnologia recente para a humanidade. E aí, o que me chamou a atenção num congresso gigantesco, né, era que você tinha lá no começo esses grandes atores aqui. Eu peguei alguns exemplos aqui, as agências espaciais do mundo, né? A NASA, o JPL, que é um laboratório, entre aspas, porque a gente pensa no laboratório como uma salinha com um multímetro, uma balança, um espectrômetro de massa, alguma coisa assim. Não, o JPL é um laboratório do tamanho do DCTA inteiro que fica na Califórnia. Tive a oportunidade de visitar também, é gigantesco, que é do Caltech, California Institute of Technology. É gigantesco. E aí você tem a Agência Espacial Europeia, a JAXA, a Agência Espacial Japonesa, entre tantas outras, tá? Então, no começo, os usuários da tecnologia da astrofísica e afins eram esses big dogs aí, que eram basicamente amparados por governos, né? Depois, o mercado privado, principalmente a área de defesa, foi migrando para essa área, a tal ponto que hoje, por exemplo, a NASA não produz nenhum lançador de satélite. São todos subcontratados. Antigamente eles eram subcontratados ou da SpaceX ou da agência russa, que é uma Rosbrov, um nome que eu não consigo reproduzir de cabeça, eu tenho que ler. Com a invasão da Ucrânia, a Rússia deixou de ser fornecedor eh, de opção e todas as encomendas são feitas para esse SpaceX. Eu não sei se a ESA passou a oferecer alguma coisa ou não. Enfim,
Mas aí, portanto, a indústria, inicialmente de defesa, ela se tornou uma indústria aeroespacial, ou seja, também virou uma indústria de espaço. Aí nós temos Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Airbus, ou seja, a base de fornecedores vai aumentando, porque a base de clientes também vai aumentando. Não são só mais as superpotências. Você vai ter parceiros como o INPE brasileiro, a agência da Argentina, os Emirados Árabes já têm astronauta, tá? Nessa época que eu fui lá em 2019, eles estavam anunciando o lançamento no ano seguinte, 2020, o que aconteceu. Está aqui a segunda de baixo aqui, ó, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, colocavam um satélite na Estação Espacial Internacional. E aí pequenas empresas, Blue Origin, New Space, Space Tango, universidades, o ITA, né, tem o ITASAT fazendo satélites, ou seja, o mercado espacial foi crescendo de uma forma tal que agora a pessoa para trabalhar no mercado espacial não precisa ser o proverbial rocket scientist, não tem que ser cientista de foguetes para trabalhar em mercado espacial, porque existem disciplinas como direito aeroespacial, né? Ecologia aeroespacial por causa do lixo espacial, entre outras coisas. Então, o mercado abriu bastante e aí a gente tem que entender que essa lógica de disrupção, de novos mercados sendo criados, elas abrangem todas as áreas, menos as que antes não dava para imaginar que alguém que não fosse rocket scientist fosse lidar com ciência espacial. Isso tem muito a ver com o livro do Kim, do Malburg, que é a Estratégia do Oceano Azul, dizendo que você, para ser bem-sucedido, você tem que procurar um mar de oportunidades onde a água ainda esteja limpa, não esteja vermelha de sangue, né? Muitos predadores procurando as poucas presas que ainda sobraram. Você vai ter um mar de oportunidades se for para mercados ainda não, ainda virgens, por assim dizer. Então, ah, dentro daquela lógica da solução do inovador, a gente vê aqui exemplos práticos de inovação disruptiva de baixo desempenho. Lá no começo, você tinha a virada do século e tal. Quem do interior quisesse, nos Estados Unidos, quisesse comprar um artigo da moda, na moda não no sentido moda, moda, roupa, não, mas alguma coisa moderna, ou ia para a capital, porque não tinha mercado consumidor suficiente nas pequenas cidades, ou fazia as compras por catálogo, né? Os catálogos criados pela Sears, depois pela JCPenney, não sei das quantas. Até que Sam Walton, né, o criador do Walmart, seguido depois pelo Kmart, eles fizeram uma forma de entregar aquilo que a Sears fazia pelo catálogo nos seus centros de distribuição que parecem é o famoso atacarejo, né? Parece um atacado, mas ele atua para o varejo. Isso aí foi um fim dos tempos para esses grandes antigos aí. E aí um dos patronos da inovação, Joseph Schumpeter, eh, por que dos patronos? Porque ele morreu em 1950 e inovação era um assunto ainda pouco estudado. Ele era vivenciado, mas não era estudado como é hoje. Então, e ele já falava que inovação é a introdução no mercado de uma novidade técnico-organizacional e não apenas a sua invenção. Então, há que se criar algo de uma maneira distinta, como a gente já mencionou. E existe a disrupção híbrida, como a criada pela Southwest, né? Então, lembra daquele gráfico na terceira dimensão dos não consumidores ou dos consumidores ocasionais? Na aviação regional norte-americana, porque os Estados Unidos é o país com, de longe, maior número de aeródromos no planeta. Só para você ter uma ideia, o segundo colocado, eh, país segundo colocado em número de aeródromos é o Brasil. Tá? Só que o Brasil fica muito distante desse primeiro, que é os Estados Unidos, em quantidade de aeródromos. O que, que acontecia então lá? As pessoas vão de Los Angeles para Nova York de avião, é praticamente um voo internacional, de tão longe que é o voo, Califórnia, Flórida e assim vai. E para pequenos trajetos, como de Los Angeles para São Francisco,
Ou você vai de ônibus ou você vai de trem, porque é muito mais prático. Não fazia muito sentido. Até que surgiu a lógica adotada, o modelo de negócio adotado pela Southwest, que era fazer com que você fosse pegar esse tipo de passageiro que não andava de avião, porque fazia circuitos menores, e coloca aviação regional, um avião menor, com uma capacidade operacional bem menor, ou seja, um desempenho menor, mas muito mais barato de manter e, enfim, resolve o meu problema, com um preço de passagem muito menor, porque eu não vou ter aquele serviço completo de refeição dos voos de longas horas, 6 horas de voo. Eu vou ter voo de hora e meia, 50 minutos. Então não precisa de serviço de bordo, isso barateia o custo e vai ser muito mais prático do que 4, 5 horas de ônibus ou de trem. E aí pegou um não cliente de outrora da aviação e transformou isso em cliente. A empresa cresceu, cresceu, cresceu e começou a fazer operações de longo curso a partir daí, com esse novo modelo de baixo custo, ou seja, eu não preciso servir grandes refeições, serve um lanchinho, bota água, um biscoito, não deixa ninguém morrer de fome no trajeto, mas a um preço de passagem bem mais barato. Isso aí revolucionou o mercado da aviação comercial norte-americana e, em decorrência, o mercado do mundo, porque a Europa, né, com as distâncias bem mais próximas, seguiu eh, o mesmo modelo logo na sequência. Né? Então, nós temos, então, nós temos essas combinações aí entre eh, modelos que misturam o low-end, na demanda low-end, com a demanda high-end de novo mercado, o início dos tempos, para considerado aqui no estudo apresentado, até os tempos presentes, né, esse livro é de 2003, e aí nós temos coisas assim, ó, low-end, Amazon, entrega de tudo. Eu, particularmente, já comprei até pistache pela Amazon. Eu sou cliente da Amazon desde que ela só entregava livro aqui, morando em São José dos Campos, 97, que eu comecei minha conta na Amazon. E hoje em dia você compra qualquer coisa, praticamente qualquer coisa. Então, coisas como o novo mercado, a Kodak quando surgiu, o Palm quando surgiu, e as coisas híbridas que ficam no meio do caminho. Aqui nós estamos mostrando essas empresas que nasceram com inovação disruptiva numa dessas categorias aí colocadas. E aí, como dizem os autores, a inovação disruptiva é uma fonte primária de crescimento. E lembrando do começo desse bloco, crescimento é uma necessidade, não é um luxo. Agora, algumas questões são chave para a disrupção de novos mercados e para responder essas questões é necessário pelo menos uma resposta positiva, tá ok? Então, primeira pergunta: existe um grande potencial de consumidores historicamente impedidos de usar o produto? Como no caso ali da aviação regional, ou seja, aqueles sujeitos que queriam sair de Los Angeles para São Francisco, que é longe, mas é perto, eles não iam andar de avião porque não havia essa oferta. Então eles estavam impedidos, entre aspas, impedidos de voar, porque simplesmente não tinha essa solução. Então essa resposta é um sim. Para usar essa solução, né, disruptiva. Eles precisam ir até algum lugar centralizado ou inconveniente. Isso aqui no Brasil é muito comum. Às vezes a pessoa quer ir, por exemplo, eu tive que, como ímpio, eu tive que ir para Alcântara, no Maranhão, ou seja, fica do lado de lá da Bahia, em São Luís, né? O aeroporto é em São Luís, não consegue um voo direto de São Paulo para São Luís. Eu tinha que ir para Fortaleza, para de Fortaleza voltar para São Luís e coisa e tal. Ou seja, não havia uma coisa conveniente para mim. Então, quando essa resposta é sim, existe uma oportunidade desde que o mercado seja grande o suficiente. Para a disrupção low-end, né, eu quero pegar aquele mercado de baixo desempenho, eu também preciso de questões que apresentem um sim como resposta.
Há clientes dispostos a comprar um produto com desempenho bom o suficiente. Lembra da bicicleta, do campeão do Tour de France versus a bicicleta do ciclista de final de semana com 100 quilos, não os 60 quilos competidor internacional, mas um cara de 100 quilos, que, ou seja, não interessa a bicicleta pesa 7 ou pesa 10, porque são mais 100 quilos em cima, essa diferença vai desaparecer. Então, uma boa bicicleta é boa o suficiente desde que eu possa obtê-la a um preço mais baixo. Não vai custar o preço de um carro, que é uma bicicleta de competição, tá certo? Então, sim. Um modelo de negócios que permita obter lucros atraentes a preços de desconto, tipo low-end, é viável? Ou eu vou fazer isso e vai atender só aquele sujeito que está precisando de uma bicicleta barata o suficiente? Não, existem como ele uma miríade, né, um número grande, um mercado grande o suficiente para justificar a margem de contribuição que vai viabilizar esse mercado. Agora, em caso afirmativo, para as questões chaves anteriores, o litmus test, ou seja, o teste decisivo, é esse aqui, ó. A inovação é disruptiva para todas as empresas importantes no setor, porque se não for, aquela que para ela não faz diferença, ela não vai te deixar crescer. Então, é muito comum, e obviamente já não tem, como diz os boleiros, não tem mais bobo no futebol, também não tem mais bobo no mundo. As pessoas, as grandes empresas, que viram esse fenômeno acontecendo, os líderes de mercado perdendo para novos entrantes e tal, isso acontece com muito menos frequência. Por quê? Porque a empresa, quando vem uma nova startup que tem um potencial de ameaçá-la, o que ela faz? Merge and acquisition. Ela compra ou junta ela numa parte dos seus negócios para evitar que ela se torne uma concorrente. Ela parte do time a partir dali. Então, se eu tiver uma empresa que não vai se sentir afetada para a minha proposta de disrupção, chances há de que eu não vá ser bem sucedido. E aqui deixa esse quadrinho aí de abordagens para o crescimento em função da dimensão, da sustentação, low-end, os novos mercados, e aqui é simplesmente uma tabela. É, fotografe essa tela, anote as coisas, porque simplesmente elas são autoelucidativas. E com isso, a gente pode passar para o próximo bloco, onde a gente vai responder mais algumas perguntas interessantes e importantes para o processo de inovação disruptiva. Até daqui a pouco.